Muito bom dia para você nessa quarta-feira de qualquer lugar do Brasil. Começamos agora o programa RF com você e confira os destaques do dia. Cão farejador encontra casa usada para refino de cocaína em São Paulo. Violência aumenta em bairro Nobre do Rio de Janeiro. Polícia apreende arsenal em carro no Mato Grosso do Sul. Pesquisa revela que exercício físico pode rejuvenescer o cérebro. Aumentam casos de H1N1 em Limeira. O RF com você está apenas começando. Nós começando com muitas notícias e, claro, a reportagem do dia. Hoje vamos mostrar os empregos que estão ameaçados pela tecnologia. É isso mesmo, algumas profissões podem desaparecer e você vai saber quais são hoje aqui comigo no RF com você. E a polícia encontrou uma casa usada como refinaria de cocaína em São Paulo. Foi um cão farejador que identificou o local. Se o cachorro corre em direção à porta é porque ali tem alguma coisa escondida. Como ninguém atende, a polícia dá um jeito de entrar. O nome do cachorro é Thor. Ele não para de latir. No segundo andar da casa, muita droga. Boa parte já pronta para ser vendida. A base móvel da PM ficou lotada. São várias porções de cocaína e maconha. A polícia ainda achou crack e lança-perfume. Uma espingarda calibre 12 também estava na casa. Neste caderno, a contabilidade do tráfico. A polícia achou ainda R$3.000. Apesar de tudo que foi encontrado, até agora, ninguém foi preso. A polícia encontrou o local por acaso. Durante patrulhamento de rotina, os policiais acharam a casa suspeita e pediram ajuda ao canil da Polícia Militar. Thor é um pastor de Malinois e foi treinado desde filhote para encontrar drogas. E quando consegue alcançar o objetivo, faz até pose. E um verdadeiro arsenal foi encontrado em um veículo no Mato Grosso do Sul. A apreensão aconteceu em plena rodovia. Munições de fuzil, uma arma de origem paraguaia, R$70 mil em dinheiro. Na casa dos criminosos, uma engenhoca para prensar e embalar maconha. Neste outro flagrante, um verdadeiro armamento de guerra estava dentro de um carro e seria levado para o líder de uma organização criminosa no interior de São Paulo. Entre as armas, uma pistola .50 com capacidade para abater aviões. É uma arma que as forças policiais não possuem, mas elas já estão nas mãos dos traficantes, né? Do início do ano até agora, a quantidade de munições apreendidas nas estradas de Mato Grosso do Sul já é 4 vezes maior que o registrado durante todo o ano passado. Criminosos cruzam o estado para chegar até o Paraguai. É do país vizinho que sai a maior parte do armamento ilegal apreendido no Brasil. Só o trecho da fronteira com o Mato Grosso do Sul tem mais de 1.300 quilômetros, o que dificulta a fiscalização. A atuação da Polícia Federal tem sido enfática em exatamente pegar essa inteligência criminosa, não atuar apenas e tão somente nas apreensões, nas prisões de quem está transportando, mas sim das cabeças, dos gerentes das organizações criminosas, de quem realmente está lucrando com isso. Um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, Leblon, sofre com o aumento dos casos de violência. Atualmente, não é necessário deixar o bairro para correr riscos. Leblon, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. Mas andar pelas ruas do bairro se tornou o maior medo dos moradores, que nos últimos meses viram aumentar o índice de violência. Só olhar em volta, levanta deserto, né? A insegurança já não tem destino certo.
e já não é preciso sair de casa para correr risco. Uma família que mora neste condomínio fechado aqui no Alto Leblon, na zona sul do Rio, foi feita refém. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram vestidos com roupas de uma empresa de TV a cabo. O 23º Batalhão foi acionado. A filha mais velha conseguiu se desamarrar e aí, como ela havia escondido o celular, pegou o celular, ligou prontamente para a mãe e a mãe agiu corretamente, ligando prontamente para a Polícia Militar. No mês passado, um assalto a uma joalheria também assustou quem vive na região do Leblon. 2 bandidos que usavam ternos e estavam fortemente armados invadiram a loja que fica na rua Carlos Góes e fizeram as funcionárias reféns. Uma delas foi obrigada a abrir o cofre. Joias e relógios foram colocados em mochilas. E quem vive na região convive diariamente com o medo. Uma consequência péssima para o comércio, para a autoestima das pessoas. Nós não estamos com um bom cenário, né? E falando em violência, olha essa, inaugurado em abril desse ano, o Centro de Detenção Provisória de Limeira já está com 72% da capacidade total preenchida. A unidade, que foi construída para abrigar 823 presos, já conta com 600 presos. A maioria dos detentos é da cidade de Limeira. Esse volume exige da Polícia Militar 2 equipes de escolta, cada uma com 2 policiais. A expectativa, porém, é de que nos próximos meses a unidade ultrapasse seu limite e exija a criação de uma 3ª equipe de escoltas policiais. Ainda segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, por enquanto nenhuma ocorrência grave foi registrada no local. Bom, do 3º estado mais seguro para o 3º mais violento do país. Essa foi a mudança negativa que o Rio Grande do Norte sofreu nos últimos anos. A situação, claro, assusta a população. Dona Maria perdeu a filha de 17 anos assassinada por ladrões a caminho da escola. O crime foi na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Os assaltantes queriam o celular dela. Soraya completaria o ensino médio neste ano. A pessoa simplesmente sai de casa para acabar com os sonhos e destruir família, porque fica todo mundo mexido, todo mundo destruído. A adolescente é mais uma vítima da violência que não para de crescer no Brasil. O país atingiu pela primeira vez a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Os dados são do Atlas da Violência. O levantamento comprova que 2016 foi o ano mais violento da história, com 62.517 homicídios. O Rio Grande do Norte teve o maior aumento percentual da taxa de homicídios. O estado fica atrás de Sergipe, que está no primeiro lugar do ranking com mais que o dobro da média nacional. 64,7 assassinatos para cada grupo de 100 mil moradores. Alagoas vem em segundo, com 54,2 mortes para 100 mil habitantes. Os 7 estados com as maiores taxas estão nas regiões Norte e Nordeste. Esse tipo de situação, quando ocorre no mundo, de aumento endêmico da violência, sugere um descontrole do Estado. É o Estado que perdeu o controle, é o Estado que não funciona. E ao passar essa sensação de desordem, de bagunça, estimula as pessoas a também não seguir as regras. E assim acontece em outros estados também. E um despachante fraudava a liberação de vistos para os Estados Unidos. Várias pessoas caíram nesse golpe no Rio Grande do Sul. Foi o consulado americano na capital gaúcha que acionou a polícia porque várias pessoas procuraram o local dizendo ter entrevistas agendadas. Mas, no entanto, não havia nenhuma marcada. A família do técnico em informática caiu no golpe e quase perdeu a viagem para os Estados Unidos. A viagem em fevereiro e a gente procurou essa empresa em outubro, já para evitar qualquer problema. Cada vez que chegava na data, um pouco antes, a gente recebia uma ligação dizendo que aquela data havia sido postergada para outro dia. Foi a demora no agendamento para o visto americano que chamou a atenção. A gente foi no consulado verificar as datas, falaram que não havia registros dos nossos nomes lá, muito menos de pagamento de taxa, muito menos de horário, né, de agendamento.
Segundo a polícia, o golpista fez várias vítimas. Algumas pagaram até R$4.000 para a suposta agência. A empresa pedia o pagamento antecipado, se aproveitando ainda da falta de informações ou da urgência de algumas pessoas nas viagens. Nós conseguimos identificar o nome correto dessa pessoa, né? Por vezes ela se apresentava com nomes diversos também, né? Para fazer esses agendamentos, tá? E a gente conseguiu descobrir quem era essa pessoa e a partir dali a gente começou a monitorar como que essa empresa, como que essa pessoa estava trabalhando em outros casos também. O golpista está foragido. A Polícia Civil acredita que ele tenha lucrado até R$20.000 com os golpes. O inquérito apura os crimes de estelionato e falsificação de documentos públicos. E uma pesquisa da Unicamp revelou que cerca de 70% dos imóveis não têm escritura na região de Campinas. Os dados foram debatidos no Seminário Internacional de Governança de Terras e Desenvolvimento Econômico, que acontece até hoje na Universidade Estadual da cidade. 7 em cada 10 moradias da região de Campinas não tem escritura em cartório. Foi o que comprovou a pesquisa feita pelo Grupo de Governança de Terras do Instituto de Economia da Unicamp. Seja na área urbana ou rural, na prática não existe documento legal para comprovação da propriedade. Segundo o coordenador da pesquisa, a realidade constatada na RMC reflete a mesma situação encontrada no país todo. Não temos um quadro legal institucional, não criamos um quadro legal institucional para regular, controlar o uso e ocupação do solo no país, certo? Nós não temos isso. Então a gente vai criando leis, faz zoneamento, faz isso, faz aquilo, mas na realidade mas uma boa parte do que tem se feito nesse sentido tem na realidade agravado a situação. Muita gente não registra porque não tem dinheiro, porque é caro, porque é complicado, né? Ou tem problemas na sua documentação, certo? Não tem a gente chama de cadeia dominial clara, tá certo? Ou, às vezes, o imóvel, vamos dizer, foi feito num loteamento numa região que não podia ter aquele tipo de loteamento, ou o loteador não registrou o loteamento, ou seja, tem várias situações. Os dados expõem ainda o problema da precariedade do sistema habitacional, com milhares de famílias vivendo em loteamentos irregulares, clandestinos, ocupações ou em favelas. Quanto mais regularizado, quanto mais formalizado, mais elevado é o preço. Maiores são as garantias e os benefícios também são maiores. Essa é um pouco a situação. Então, o que com frequência acontece com os mais pobres é que eles vão em regiões onde a documentação não está muito boa, compram um lote, tá certo? Porque assim, ocupação pura quase não existe, né? O que existe é alguém ganhando dinheiro em cima dos pobres, eles compram isso daí, depois eles têm que pagar de novo para regularizar. Mas como reverter esse índice e tornar o processo mais transparente no Brasil? A gente ajudou a elaborar uma lei, a 13465, que é uma lei que simplifica o processo de regularização. Então ela simplifica o que nós chamamos do uso capião administrativo. Então é a possibilidade dos próprios cartórios fazerem uso capião, ou seja, regularizar a propriedade sem precisar passar por um processo jurídico na justiça, porque isso demora muito, demora de 15 a 20 anos e um custo muito alto. Voltando às notícias do dia, em Limeira, 3 casos de H1N1 já foram confirmados. Veja na reportagem de Larissa Israel. Hoje o Rafael respira aliviado, mas na semana passada ele levou um susto. Tudo começou com uma falta de ar que desencadeou outros sintomas. Sentindo muita falta de ar. E essa falta de ar, no começo a gente achava que por causa do cigarro que eu fumava, achava que era por causa do cigarro. Aí foi aumentando. Tipo, da segunda na quinta, à noite já ficava ofegante. Tossia, eu comecei a tossir muito. Começou a doer meu abdômen de tanta força que eu fazia para tossir. Com as constantes dores, o comerciante procurou um médico. Na primeira consulta, ele me orientou a tomar uns remédios e não fazer exame. Inclusive, ele pediu para fazer o raio-x do peito e ele falou, só que esse raio-x não tem pressa. Nossa, eu fiquei nervoso. Aí, uns 3 dias depois, eu piorei. Piorei muito. Foi então que ele resolveu ir ao pronto atendimento. Pediu todos os exames, eu fiz tudo na hora. Em 2 horas eu já tinha tomado medicamento, já tinha colhido o sangue, feito raio-x. E na dúvida, porque tipo, um dia antes
uma pessoa tinha falecido de H1. E no dia que eu estava com o médico, ele falou, ontem, essa pessoa que acabou de entrar aqui na UTI, estava aqui conversando comigo igual você. Hoje ele está na UTI e é bem provável que não volte. 47 anos, novo. Aí ele me indicou, me prescreveu o Tamiflu. No caso do Rafael, a gripe H1N1 não foi confirmada, mas ele só melhorou depois que passou a tomar um remédio específico. Tomei 2 dias depois, parece que não tive nada. Fiquei novo, a respiração parou, a falta de ar parou, parei de tossir. Mas este não foi o único diagnóstico suspeito na cidade. Em Limeira, 3 casos da gripe H1N1 já foram confirmados. As vítimas, uma criança e um homem de 39 anos. Eles receberam tratamento e passam bem. Já a terceira, uma idosa de 70 anos, não resistiu. Outros casos ainda aguardam confirmação da doença, que também é conhecida como gripe A ou suína. Um aumento alarmante, já que em 2017 a cidade não registrou nenhum caso. O ano passado não teve nenhum caso, né? Esse ano são 3. Isso indica que o vírus ele está circulando pelo município, pela região. Então preocupa essas pessoas que não se vacinam e que estão nos grupos de risco e que são indicados para vacinação. O grupo de risco é formado por crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade e jovens até 21 anos que cumprem medidas socioeducativas. O objetivo era vacinar 90% desses grupos, mas esta meta está longe de ser atingida. Está bem abaixo do esperado, está em torno de 78%, e a meta mínima é de 90%. Então ainda tem, e a nossa população é uma população grande, então tem muita gente ainda que pertence aos grupos e que não procurou pela vacina. O que também preocupa é que o período de temperaturas mais baixas ainda nem começou. E a chegada dele contribui para o aumento do diagnóstico de gripe. O inverno ele tem muito mais possibilidades de doenças de transmissão respiratória, pela possibilidade de aglomerações, né, ambientes muito fechados, pelo frio. Então tem sim uma chance de acontecer muito mais casos. Por isso que a vacina ela é instituída já antes do inverno, para que quando chegue nesse período as pessoas estejam protegidas. A campanha de vacinação contra a gripe teve início em abril e deveria ter sido encerrada na última sexta-feira, dia 1º de junho. Mas quem ainda não se protegeu ganhou mais alguns dias. A vacina será aplicada até o próximo dia 15. Quem é do grupo de risco pode procurar os postos de saúde com os seguintes documentos. Quem tem carteira de vacina, principalmente as crianças, porque ela tem dosagem diferente de acordo com a idade. Então é só procurar pela unidade, levar o cartão. Quem não tem cartão não tem problema. E aqueles que são de grupo de risco, levar a indicação do médico. Aqueles são doentes crônicos, na verdade. Tem que estar com uma indicação do médico e a patologia que ele faz tratamento. Muita atenção, né? E uma obra apontada como salvação para uma região do Rio de Janeiro vira um cenário para o avanço do tráfico de drogas. De acordo com especialistas, o que houve foi falta de planejamento. Arco Metropolitano, um gigante que custou cerca de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Foi construído como solução para o trânsito da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas em pouco tempo, o cenário é de abandono. Como se não bastasse a violência, enfrenta agora um problema habitacional. É um erro crasso de planejamento urbano. Houve apenas a intenção de atender a atividade econômica sem nenhuma preocupação com o desenvolvimento urbano de interesse social. Às margens dos 72 quilômetros de via, o crescimento desordenado de habitações foi o tema de um estudo realizado pela Câmara Metropolitana, que identificou pelo menos 86 casas construídas irregularmente. Mas do helicóptero, podemos notar que o problema é bem maior. São muitas casas. De acordo com o estudo, são 79 acessos irregulares ao longo de todo o arco metropolitano e pelo menos 16 travessas utilizadas precariamente por carros. A principal preocupação, segundo especialistas, não é necessariamente com a situação atual dessas habitações, mas com a forma como elas estão se desenvolvendo.
A exemplo do que já aconteceu aqui mesmo no Rio de Janeiro, o crescimento desordenado, longe dos olhos do poder público, pode transformar pequenas comunidades em regiões problemáticas, sem nenhuma infraestrutura e sob domínio do crime organizado. É o caso de comunidades como a Vila Kennedy e o Complexo da Maré. Um problema histórico, de acordo com este urbanista, que se repetiu com a construção do arco metropolitano. Na zona suburbana se permitiu a expansão urbana perversa em torno de caminhos que foram abertos, como a linha de trem e também as rodovias tipo Avenida Brasil, sem nenhum controle. E o governo estuda maneiras para baratear a gasolina que chega aos consumidores. Uma das propostas é subsidiar o combustível. Eduardo Guardia é contra a utilização da venda do excedente de barris de petróleo do pré-sal para bancar parte da despesa com a redução do preço dos combustíveis. O leilão renderia 80 bilhões de reais. É dinheiro extraordinário para pagar uma despesa constante, diz Guardia. Além disso, a lei do teto de gastos proíbe que essa receita extra seja usada para gerar uma nova despesa. O ministro também descarta usar recursos do orçamento para baixar o preço da gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. É praticamente consenso no governo de que reajuste diário para os combustíveis é algo impraticável. A tendência é que a gasolina tenha o preço corrigido uma vez por mês. O presidente Michel Temer vê a possibilidade de, em 10 anos, o Brasil reduzir de 11,5% para 7% a dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. Portanto, quem sabe, em futuro não distante, muito próximo, nós consigamos evitar acontecimentos como este que se verificou na semana passada. E desde que foi preso, o Lula fez a primeira aparição. Isso aconteceu durante um depoimento por videoconferência, como testemunha de defesa de Sérgio Cabral. Lula foi ouvido por videoconferência da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente foi chamado como testemunha pela defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, num processo sobre compra de votos de países africanos na eleição que definiu o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada. Lula negou ter tomado conhecimento ou participado de qualquer irregularidade nesse período de escolha da sede. Olha, eu não sei qual é o critério adotado por alguém que diz que foi trapaça. Esse cidadão não deve conhecer nada. E considerou natural o apoio dos países africanos à candidatura brasileira. A África apoiar o Brasil era quase que uma coisa óbvia. O Brasil era o país mais próximo da África. A acusação foi feita na delação premiada do economista Carlos Miranda, apontado como gerente de propina de Cabral. Segundo a denúncia, o pagamento teria sido feito pelo empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que tinha contratos de 3 bilhões de reais com o Estado e hoje é foragido da justiça. Outra testemunha arrolada na ação penal foi Pelé, que também depôs por videoconferência e negou o conhecimento de qualquer irregularidade. O senhor presenciou alguma conversa desse Lamine Diack pedindo dinheiro para venda de votos? Comigo eu nunca ouvi isso. Um morador decidiu quebrar o silêncio para expor uma situação surreal em uma favela do Rio de Janeiro. Moradores são revistados por traficantes para entrar e sair da comunidade. Este homem mora na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, e decidiu quebrar o silêncio para contar uma realidade comum a muitas comunidades: a dificuldade de circular de carro por causa das barricadas e o monitoramento de quem entra ou sai da favela. O traficante não revista a pessoa que sabe que não é do meio deles, entendeu? Que ele vê que a gente sai. O morador denuncia que até o ponto de ônibus mudou de lugar a mando do tráfico. Porque eles não querem ponto de ônibus lá, atrapalhando a visão deles. A Cidade Alta tem uma localização privilegiada. Fica às margens da Avenida Brasil e junto da rodovia Washington Luiz.
O acesso por vias de grande movimento facilita a chegada de armas e drogas, além de tornar a comunidade disputada por traficantes de facções rivais. O confronto mais recente foi nesta segunda-feira. Além do risco de bala perdida, os moradores são obrigados a conviver com homens fortemente armados. Mostra as armas na rua. Anda de moto com armados, entendeu? Eles estão tomando conta da rua toda lá. Eles têm vários carros também, eles andam dentro do carro também armados. E não faltam episódios de violência na comunidade. Em janeiro deste ano, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o momento em que criminosos de uma facção rival invadiram a Cidade Alta. Um veículo blindado da Polícia Militar aparece e os bandidos fogem. Segundo moradores, a própria PM defende a facção que atualmente domina a região em troca de suborno. Sim, eles estão levando dinheiro. A polícia chega, eles saem e a polícia fica no lugar deles. E eles somem, desaparecem. Aí depois, quando eles saem, os policiais saem, eles voltam novamente. Aí começa o vídeo de novo. Comandam a área, né? Bom, como a gente vem mostrado aqui no RF com você, a greve dos caminhoneiros, mesmo após o fim, ainda tem consequências. Uma fábrica de calçados está totalmente parada no interior de São Paulo. Atividade só mesmo no setor administrativo. Já a produção de calçados desta fábrica em Birigui está parada. Couro e outros materiais não chegaram na semana passada. A única saída foi desativar as máquinas e dar férias coletivas aos 1.500 funcionários que trabalham na produção. O impacto disso, como a gente produz 20 mil pares por dia hoje, são 200 mil pares de sapatos não produzidos. Além dos sapatos que não vão ser produzidos, ainda tem milhares de pares parados nas caixas que ainda não puderam ser entregues. Outras fábricas de Birigui também estão assim, com as máquinas paradas por causa da falta de materiais. Atualmente, o setor calçadista tem aproximadamente 13 mil funcionários e mais de 3 mil deles estão de férias desde o início da semana. Por enquanto, os prejuízos do setor ainda não foram calculados. E um estudo feito no Brasil em parceria com cientistas da Austrália encontrou um método mais fácil para reconhecer mosquitos infectados com o Zika vírus. O vírus é identificado por meio da luz infravermelha. Ela é projetada no mosquito e detecta a presença da Zika por ondas eletromagnéticas emitidas pelo inseto. A técnica apresentou um resultado positivo, entre 94% e 99% de eficácia na identificação do vírus. A resposta também promete ser 18 vezes mais rápida. E agora, com o equipamento novo que nós temos no laboratório, esse diagnóstico pode ser feito em torno de 10 a 15 segundos. Outra vantagem é o custo, 110 vezes mais barato que a técnica tradicional. Custa apenas o valor do equipamento americano, cerca de R$50 mil. A espectroscopia por infravermelho foi desenvolvida por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade de Queensland, na Austrália, e promete ajudar em situações de epidemia da doença. Os casos de Zika subiram 29,9% em um ano no estado do Rio. De janeiro a abril do ano passado, foram registrados 6.162 casos de dengue e Zika. No mesmo período de 2018, foram 8.007 casos. Outros municípios já manifestaram interesse em investir na tecnologia, que pode ajudar a diminuir essa estatística. Até o verão, quando é maior a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, os pesquisadores da Fiocruz esperam, com a nova técnica, identificar nos mosquitos criados em laboratório os que estão infectados com os 4 tipos de dengue, febre amarela e também chikungunya. Ao mesmo tempo, começam a fazer a pesquisa com mosquitos captados em áreas onde há registros destas doenças. A quantidade de mosquitos infectados em campo com dengue, zika, chikungunya, ela é muito baixa. Ela gira em torno da casa de 1%. Isso significa que para cada 100 mosquitos que a gente pega, se a gente pegar um só que está infectado, é bastante coisa já. E uma pesquisa revela que a prática de atividade física pode rejuvenescer o cérebro. É isso mesmo. O mesmo estudo mostra que o tempo do exercício é mais importante que a intensidade. Onde tem músculos trabalhando, tem gente preocupada com a forma física. Um corpo saudável também, mas
Bonito também. Esse é o benefício visível de qualquer exercício, mas e os invisíveis? Segundo um estudo norte-americano, as vantagens imperceptíveis têm a ver com a mente das pessoas, já que a prática de atividades físicas retarda o envelhecimento do cérebro. Se puder unir o corpo, o físico e o mental, nossa, aí já amo fazer, então vou amar mais ainda. O exercício físico ativa diferentes mecanismos cerebrais e é nesses ganhos que está a fonte da juventude para o cérebro. Bom, além de melhorar a circulação cerebral, que ela melhora de fato, ela também diminui a atividade inflamatória, ela funciona como anti-inflamatório e isso preserva sinapses, aquelas conexões entre os neurônios, e preserva os neurônios também. O exercício físico também libera uma enzima chamada neprelisina. Ela inibe a ação da proteína que inicia o processo do Alzheimer, chamada beta-amiloide. A conclusão dos pesquisadores de uma universidade de Miami, publicada numa revista especializada em neurologia, também aponta que a duração do exercício é mais importante que a intensidade. Você fazer uma caminhada ou fazer musculação vai dar mais ou menos no mesmo. O mais importante é outra coisa, é a frequência. A frequência mínima é 3 vezes por semana. Tem que ser pelo menos de 40 a 60 minutos por dia. E a pessoa não deve esperar por resultados imediatos. A pesquisa concluiu que o efeito cumulativo é fundamental. Se além dessa carga de esforço físico, você dedicar um tempinho para alguma atividade que exercita a mente sem derramar suor, melhor ainda, os benefícios serão maiores. Pode ser um jogo de xadrez, palavras cruzadas ou o que você preferir. O importante é saber que cérebro saudável também depende desse tipo de exercício. Acima dos 50 anos, a maior preocupação é com a memória. É muita coisa na cabeça, acaba esquecendo. Dentro de casa, você dá umas voltas, lembra, esquece do que foi buscar. Para quem tem mais de 65 anos, perda de memória pode ser sinal de Alzheimer, uma doença que atinge de 7 a 10% da população nessa faixa etária. Tem muitos estudos, por exemplo, que correlacionam Alzheimer com aposentadoria precoce. A pessoa parou de usar, perdeu, né? Ficou lá só na zona de conforto, o cérebro atrofia e a pessoa desenvolve Alzheimer mais precocemente. Paulo chegou a pensar que tinha a doença. Às vezes a memória falhava. Eu estava numa conversa com você e percebia que assuntos que eu queria colocar no tema falhavam e depois vinham. Foi um alerta. Desde então, o engenheiro de 67 anos dedica pelo menos 10 a 15 minutos por dia, 3 vezes por semana, para as atividades cognitivas num aplicativo de celular. São exercícios que desenvolvem o raciocínio, a memória, a atenção, a linguagem e a percepção, complementos à atividade física que ele já fazia antes. A memória melhorou muito. Percepção melhorou sensivelmente, de passar por um ambiente, notar coisas e lembrar das coisas que eu nem estava olhando para elas, simplesmente pelo fato de passar a perceber que elas estavam lá presentes. O geriatra diz que é importante a pessoa identificar qual a dificuldade antes de escolher a atividade. É muito comum a pessoa falar, minha memória está ruim, mas eu faço palavra cruzada todo dia. Tudo bem, mas o seu problema não é na área de linguagem. O seu problema é de raciocínio. Com o médico, não tem essa de casa de ferreiro, espeto de pau. A receita que serve para os pacientes também aplica nele. Eu gosto de jogar tênis. Quando eu estou jogando tênis, eu treino meu físico e eu estou o tempo inteiro tendo que pensar. Onde que eu vou pôr a bola, né? Aonde que ele vai colocar, como é que está o placar. Isso é o que eu gosto. Cada um tem que achar o seu. Como a gente sempre fala, né? Corpo são, mente são. Bom, e os produtos de festa junina estão mais caros nesse ano, mas dá para usar a criatividade e improvisar, viu? Olha só. O mês de junho chegou e com ele a ansiedade para a festa mais animada do ano. Amo as comidas de festa junina e assim, é uma festa alegre, eu gosto. Nesta loja de aluguel de vestidos, a procura já começou. Entretanto, a Maria teve dificuldade de encontrar um como ela queria. Só tem um problema, qual é, Maria? É muita caipira. Mas a festa é caipira. A partir de R$40 é possível alugar uma roupa junina. Se você já tiver alguma peça, é só incrementar com os acessórios. E você já resolve com a roupa que você tem em casa, põe uma novidade na cabeça. E tá colorida? Tá colorida pra festa. Pro arraiá ficar completo, tem que ter quentão, sim senhor.
Mas o que não pode faltar de jeito nenhum são as comidas típicas. Aqui, ó, tem os industrializados, mas se você preparar em casa, fica tudo muito mais barato. Quando eu preparo, eu gosto de fazer a canjica com leite de coco, com leite condensado e muito amor. Esse é a chave. E aí dá aquele gostinho, o toque final é o amor. Uma dica preciosa é fazer uma listinha e pesquisar os ingredientes. Com a greve dos caminhoneiros, tudo ficou mais caro. O consumidor tem que fazer a pesquisa de preço mesmo, não ter preguiça de bater perna, os estabelecimentos que são próximos um do outro. Então isso facilita, no caso da pesquisa de preço e da compra desses produtos. E vamos para a reportagem especial do dia. Você já parou para pensar? Robôs e computadores podem tomar o seu emprego no futuro próximo. Um estudo da Universidade de Oxford prevê que até o ano de 2033, milhões de trabalhadores vão perder os postos de trabalho por causa da tecnologia. Estima-se que 700 profissões estejam ameaçadas. Algumas têm até 99% de chance de desaparecer em geral. Aquelas mais padronizadas e que usam mais a lógica do que a criatividade. Eles já botam as engrenagens na massa. Erguem paredes com rapidez e precisão. Arriscam alguns passos. Os robôs já são realidade há muito tempo. A tecnologia veio para ajudar, sempre veio para ajudar. O problema é quando as máquinas viram uma ameaça. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, uma das mais importantes do mundo, prevê que até o ano de 2033, milhões de trabalhadores vão perder seus empregos para robôs e computadores. De acordo com o estudo, metade do trabalho realizado hoje no Brasil poderia ser feito por robôs. Uma das profissões que corre o risco de desaparecer com o passar dos anos é o caixa de supermercado. Só aqui trabalham 42 pessoas nessa função e que no futuro podem ser substituídas pelas máquinas. Maria é operadora de caixa de supermercado há 5 anos. É assim que ela ganha dinheiro para sobreviver. E se assustou com a perspectiva de que o trabalho dela tem 99% de chance de desaparecer, segundo as pesquisas. Pode acontecer que pegue todo mundo desprecavido e pode ficar sem emprego, né, também. Já Solange duvida da previsão. Acha que os consumidores vão ter resistência se a mudança acontecer. Você ter atendido por uma pessoa faz a diferença. E a máquina não, a máquina é automático. Nos Estados Unidos está em fase de testes um mercado onde não existe a figura do caixa. Tudo é feito por máquinas. Funciona assim. O consumidor é identificado através de um aplicativo de celular logo que entra na loja. Sensores registram tudo que ele pega nas prateleiras. Se mudar de ideia, o produto é excluído da lista de compras. Ao sair do mercado, o sistema encerra a compra e manda a fatura direto para o cartão de crédito do cliente. Através da inteligência artificial, robôs e computadores vão poder executar tarefas cada vez mais complexas e detalhadas, que podem ir de uma consultoria de moda até o trabalho em bancos ou em hotéis. Exemplo disso é este hotel no Japão. Aqui, quase todos os funcionários são robôs, inclusive os recepcionistas. Para os especialistas, as profissões mais ameaçadas são aquelas que exigem lógica e pouca criatividade. Algumas atividades da profissão que são mais padronizadas, são mais burocráticas, são simplesmente repassar informação para outro ou cruzar um dado aqui, cruzar uma informação ali, essas sim serão substituídas. Então, por exemplo, analistas de crédito, corretores de seguro, corretores de imóveis, tendência de telemarketing. Márcio Caran é corretor de seguros, outra profissão que, segundo as pesquisas, tem 99% de chance de ser ocupada por robôs. O que
Dá medo, né? Acho que não só a minha profissão, mas qualquer profissão no mundo. Hoje a gente já escuta falar que a tecnologia pode substituir tanta coisa que, de fato, você fica um pouco apreensivo em relação a isso. A tecnologia já faz parte da rotina dos corretores. Ajuda na análise de dados, de riscos, mas Márcio não acredita que um robô possa fazer o trabalho tão bem quanto uma pessoa. Uma hora realmente de aflição do segurado, onde ele está envolvido em algum acidente, ele vai ter todas as nossas orientações, no sentido de poder resolver isso sem fugir da sua rotina de trabalho ou de vida, né? O empresário Francisco Tosi é sócio em uma corretora de seguros. Ele confia na pesquisa, mas acha que essa substituição é algo que deve demorar para acontecer. O investimento em inteligência artificial já está acontecendo, já existe e já funciona no mundo inteiro, em vários setores. Só que é muito caro. O profissional de telemarketing é outra profissão ameaçada. O diretor de tecnologia desta empresa de telemarketing conta que as mudanças já começaram. Aqui, por exemplo, boa parte dos funcionários já divide as tarefas com computadores. Que eles estão trabalhando, tomando decisões com base em sugestões que os robôs fazem, que os robôs já fazem para apoiar esse processo, né, de decisão, de cobrança. E, por outro lado, eles também estão solicitando atividades dos robôs. Mesmo vendo a tecnologia ganhar espaço a cada dia, Evelyn não acredita que um robô possa tomar o lugar dela. O que eu faço exige mais de mim. Eu acho que um robô, ele não substituiria. Olhando assim, até parece difícil a tecnologia acabar com uma profissão. Mas a história está cheia de exemplos. Quem não se lembra dos atendentes de locadoras de vídeo? É muito difícil encontrar um em atividade hoje. Eles perderam espaço para a tecnologia e a internet. Tem também aquele profissional que era especializado em revelar fotografias. Com a chegada das máquinas digitais, a revelação virou artigo de luxo. Datilógrafo é outra profissão que virou coisa do passado. E o que dizer daquela famosa operadora de PABX? Acabou substituída. Para o consultor empresarial, a automação é um caminho sem volta. Vai acontecer, total ou parcialmente. As máquinas farão parte do dia a dia dos trabalhadores. Isso não vai gerar um desemprego muito grande? É provável que em algumas atividades sim, mas que essas atividades elas deverão migrar ao longo do tempo. Isso significa que o ser humano vai ter que se adaptar. Mas é bom saber, nem todas as profissões vão ser dominadas pelos robôs, principalmente as que envolvem criatividade ou conhecimento específico. A notícia trouxe um certo alívio para o Daniel. Dentista, ele sabe que os avanços tecnológicos ajudam. Mas nessa área, as habilidades do ser humano são indispensáveis. Muitas vezes o paciente tem uma sensibilidade num dente e o problema está do outro lado, que a gente fazendo testes, a gente consegue descobrir. Além da saúde, as áreas de educação, cultura e criação são as menos ameaçadas. Coreógrafos, por exemplo, têm menos de 1% de chances de ver um robô no lugar deles. Eu acho que a nossa área é uma área que necessita ter a alma, ter o prazer, ter o contato. Por enquanto, robôs dançarinos não reproduzem a leveza de um profissional humano. Lado do coração, essa energia de troca, de ultrapassar os seus limites, isso só olho no olho ali, não tem como. Nesse ranking, os professores também podem ficar aliviados. A chance dessa profissão desaparecer é de menos de 1%. A pedagoga explica que um robô seguiria uma programação lógica para ensinar, o que não se aplica quando o assunto é sala de aula.
Tem criança que ela aprende mais rápido, tem aquela criança que ela é mais tímida e a professora vê que o ensino dela é um pouquinho diferenciado, a atenção é maior. Não tem que ser igual para todos. Em sala de aula, a perfeição das máquinas pode ser um exemplo negativo. O humano, ele erra o tempo todo. O robô, acredito que nunca. Então, a criança ela precisa saber que errar também é humano, né? Que não é tudo perfeito. O afeto, eu acho que é um laço fundamental entre o professor e o aluno e o professor. A lista elaborada pela Universidade de Oxford tem mais de 700 profissões. Bacana essa reportagem, né? E daqui a pouco eu vou mostrar também uma profissão que está mega aquecida nesse momento, pelo menos, né? Da construção civil. Inclusive, vamos até a cidade de Cascavel para mostrar que o número de empregos neste ramo cresceu e muito na cidade. Daqui a pouco. E seguimos com mais uma reportagem especial. Agora nós vamos entender como a cidade de Cascavel, cidade do sertão nordestino, que fica no Ceará, encontrou na construção civil uma forma de modificar a vida dos moradores ao ampliar as vagas de emprego na região. Vamos ver. Uma luta diária. Estou à procura de um emprego. Longa. Eu sou desempregada há 1 ano e meio. Desgastante. Preciso de uma vaga de serviço. E cada vez mais comum. Estou desempregado no momento. O desemprego faz cada vez mais vítimas. Não escolhe sexo ou raça. E quem tem baixa qualificação sofre ainda mais. É muito difícil para quem não tem estudo. Mas uma cidadezinha do Ceará tem conseguido passar por cima deste desânimo. Trabalhadores que tiveram pouca oportunidade de ir para a escola. O senhor conseguiu concluir os estudos? Eu não. Finalmente começam a construir um futuro melhor. No canteiro de obras, seu Edneudo tá sempre assim. Sorrisão estampado no rosto. Também pudera. Depois de 2 anos desempregado, ele, enfim, conseguiu trabalho. A Decinara é tudo que eu queria e muitos por aí querem trabalhar com a Decinara, né? Apesar de ter estudado só até a 5ª série, arranjou aos 47 anos uma vaga de pedreiro. Lembra o que o senhor fez com o primeiro salário que o senhor recebeu? Lembro, fiz minha casinha, mas ainda está terminada, fiz só uma parte. E olha que não é qualquer casinha, não. Vai ser uma área de serviço, banheiro. O que você sente de estar levantando a sua casinha? Eu sinto muito feliz, né? Fazer minha casinha terminada. Nem sempre foi essa felicidade toda. Desempregado, seu Edneudo vivia dizendo não aos insistentes pedidos da filha para comprar um simples pacote de biscoito. E como é que fica o coração de pai nessa hora? Fica pesado, fica ruim, né? Porque pedir e não ter, que não é muito bom, não. Hoje, se ela pedir um biscoito, você tem como comprar? Tem, porque eu tô empregado, né? Graças a Deus. A família agora comemora. Eu pedi muito a Deus para arrumar um emprego. Me falta meu pão de cada dia na minha mesa. Apesar de exigir força, perícia, concentração e habilidade, ser um bom peão de obra, como o seu Edneudo, não requer diploma. É por isso que a construção civil emprega tanta gente. Atualmente, emprega mais de 2 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
Nós somos o setor que mais absorve as pessoas com baixa qualificação. Nós somos o setor que, não tenho dúvida nenhuma, que quando aumentar a demanda por imóveis no Brasil, é o setor que vai mais ajudar a economia brasileira a trazer as pessoas para o emprego formal. Estamos em Cascavel, a 65 quilômetros de Fortaleza. A cidade tem pouco mais de 71 mil habitantes. Em novembro do ano passado, começaram as obras do programa Minha Casa Minha Vida, para entregar 176 moradias. A empresa responsável pelo projeto já abriu mais de 100 vagas, para a alegria de quem procurava emprego faz tempo. E o que você sentiu quando falaram para você que você estava empregado? Um alívio, né? Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, quase 30% da população de Cascavel acima de 25 anos é analfabeta. E você passa, vê um cartaz, não tem vontade de saber o que é aquilo e não sabe o que é. Por não exigir alta qualificação, a obra em Cascavel atrai até quem não é da cidade. Seu João, por exemplo, veio de Itapajé, a quase 200 quilômetros daqui. E a sua esposa ficou lá? Ficou lá. O mestre de obras trouxe junto o filho Lucas, que também conseguiu uma vaga. O primeiro emprego dele com carteira assinada. Para chegar até onde eu tô aqui, eu bati muito pregos. Eu batalhei muito para chegar até onde eu tô. A expectativa é que outras 40 vagas ainda sejam abertas nesta obra. Todo dia é uma procura muito grande, né? Carteira assinada, todos os benefícios que eles têm direito, tudo a gente oferece. O Edson, por exemplo, vem todos os dias para frente do canteiro de obras e ele tem tanta certeza que vai conseguir esse trabalho que você traz o que junto com você? Ferramenta, colher, martelo. Ele está desempregado há 3 anos. Vou numa feira, vou noutra, procuro em todas as partes aqui, mas não consigo, né? O pedreiro, de 50 anos, se emociona ao falar das dificuldades que enfrenta. É difícil. Dívida, né? Pra pagar. Tudo pra pagar. Até a minha daí está cortada. Se não chamarem o senhor hoje para essa vaga, amanhã o senhor está de novo aqui. Eu vou tentar, porque tem que tentar, né? Novamente. Eu tô aqui esperando, sabe? A construção civil responde por 8% do PIB brasileiro. Ou seja, movimenta cerca de 364 bilhões de reais por ano. Os juros estão baixos, os bancos estão buscando diminuição dos financiamentos, do custo do financiamento. Com a recente redução dos juros, o setor espera aquecimento neste ano. Esse ano tem uma expectativa muito boa de ampliação do mercado. A economia com perspectiva de crescimento, a tendência é que haja uma valorização imobiliária no curto e no médio prazo. E com mais obras, mais emprego. Mestre de obras, encarregado, ajudante de pedreiro, eletricista, marceneiro. E não é emprego só na construção, não. Tem obras que são quase mini cidades de tanta gente, o que gera oportunidades em efeito cascata. A construção de um prédio, ela envolve desde a compra de cimento, aço, que vão movimentar toda uma cadeia nesses insumos, até a contratação de arquitetos, engenheiros, pedreiros, que precisam se alimentar, precisam se transportar. Ou seja, a construção civil é uma atividade, é um setor que movimenta praticamente todos os outros setores da economia. A Adriana que o diga. Viu os rendimentos triplicarem depois da chegada do projeto de casas populares a Cascavel. Você não ganhou emprego na obra, mas ganhei as marmitas, né? Servi pra lá. Ai, do din-din, irmão. Dona Maria Lúcia também tira uma casquinha da obra. O que a senhora faz? Faço din-din.
O que é o din-din? É como se fosse um sorvete. É. Bastante. A venda do din-din rende cerca de R$ 1.200 por mês a dona Maria Lúcia. Melhorou a sua renda? Com certeza. É? Você acha que vende, por exemplo, quantos num dia que a senhora vende? 60. Um refresco e tanto pro orçamento dela. Obrigada. E pro calor que essa turma sente debaixo de um sol desses. Pega um aqui, Guabiraba. Um batalhão afinado que não só constrói casas, mas entrega sonhos. Você tá ansiosa? Tô, e muito. Vou rezar que termine logo lá. Andréia cuida sozinha dos 4 filhos, com o dinheiro que recebe do Bolsa Família e da pensão de R$ 300 do ex-marido. Já aconteceu de você deixar de comer? Já. Para atender seu filho? Já. Em pouco tempo, vai deixar de pagar ao menos os R$ 150 de aluguel. Ah, é muito bom. É muito bom. Porque aí é uma despesa a menos, né? Vamos dizer assim, né? A construção, ela constrói o país. É um setor, uma indústria que neste momento em especial da economia brasileira é fundamental. É esse mercado aquecido que não deixa seu Edson, que mostramos há pouco, perder as esperanças. Ele ainda não sabe, mas hoje o dia vai ter um desfecho diferente. Seu Edson? Enfim, ele recebe a notícia tão aguardada. Tudo bom? Tudo bem. Pronto, tava fechando o planejamento hoje, tá certo? Da equipe que a gente vai ter. Tá bom. Aí abriu uma vaga de pedreiro. Tô bem. Aí eu tava analisando os currículos, gostei bastante do currículo do senhor, tá certo? Ok. Pronto, aí eu queria que a documentação fosse ajeitar, tá bom? Benção. Aí a gente vai fazer o exame pro senhor começar na segunda agora. Tá beleza? certo. O pedreiro volta para casa ansioso para contar a boa nova e feliz por ter de volta uma ascensão que já andava esquecida. A sensação de mãos à obra. Que a cadeirinha para crianças em carros pode evitar tragédias, ninguém tem dúvida, né? Mas o hábito de passar o equipamento para os irmãos pode ser um erro. É que essas cadeirinhas têm sim prazo de validade. Vamos ver. Ela parece tão nova e eficiente que o Sami não viu motivos para jogá-la fora. A da mais velha virou a da mais nova e da mais nova depois a gente vai dar para alguém, mas a gente reaproveitou. Não é lei, mas o tempo de uso sugerido por alguns fabricantes é de no máximo 6 anos. Isso se não tiver ocorrido qualquer acidente, como este mostrado numa simulação. Depois do impacto, a cadeira pode até parecer firme por fora, mas por dentro pode ter a estrutura comprometida. Se você compra um item de segunda mão, que você não sabe quem utilizou, você não sabe se ele já passou por um acidente, né? E se um produto, uma cadeira de automóvel, ela passa por um acidente, ela obrigatoriamente tem que ser descartada. Por isso, economizar nem sempre é uma boa. Na internet são vários os anúncios destes produtos de segunda mão. Enquanto um bebê conforto novo custa em média R$300, um usado similar sai por menos de 1/3 do preço. Exigir o manual e perguntar o tempo de uso são regras básicas, além de se certificar que o equipamento nunca passou por um acidente. Você pode procurar assistência técnica do fabricante e ela vai fazer uma avaliação do produto para você. Alguns componentes podem ser substituídos, desde que sejam componentes originais do próprio fabricante. 2.000 crianças morrem em acidentes de carro por ano no país. Segundo o Ministério da Saúde, o uso da cadeirinha reduz em cerca de 70% a chance de internação ou morte. Ceder aos berros do filho e não apertar o cinto em caminhos curtos também é um risco. 60% dos acidentes graves acontecem em trajetos de meia hora. Foi graças ao equipamento que, mesmo depois de ser arremessado para fora do carro, um bebê de 9 meses sobreviveu ao acidente em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ainda assim, o especialista conta que o ideal é que o bebê conforto não se solte do banco em situações como esta. É preciso fixar bem o equipamento. Engata o cinto aqui
Passa pelo Aqui, olha. apoio abdominal e depois por trás. Há modelos indicados para cada tamanho, idade e peso da criança. Até 1 ano, a legislação prevê que os bebês viajem virados de costas para o banco frontal. É uma forma de proteger a cervical em caso de batida. Depois de 1 a 4 anos, com uma nova cadeirinha, eles passam para a posição tradicional, virados para frente. De 4 até os 7 anos e meio, o ideal é o uso do assento de elevação. Até os 10 anos, o correto é usar cinto de segurança ainda no banco traseiro. Nesta fábrica no interior de São Paulo, todos os itens de segurança são checados antes de os equipamentos irem para as lojas. A maioria dos testes de resistência é feita na Europa, mas alguns são realizados aqui, em carrinhos e bebês confortos que se acoplam neles. Para receber a aprovação do Inmetro, as cadeiras e bebês confortos têm que passar por 5 testes. Os equipamentos não podem liberar substâncias tóxicas ao toque, têm que ser feitos com materiais de difícil corrosão, que não peguem fogo ou soltem peças facilmente e ainda devem ser resistentes ao impacto. Na hora da compra, a pessoa tem que verificar se o item tem o selo de certificação do Inmetro. Se ele tem, essa cadeira é uma cadeira aprovada, ela passou por todos os ensaios, é um produto certificado. Se ela estiver em dúvida, ela pode consultar o site do Inmetro, que lá consta todos os itens que são certificados. Quando o assunto é a segurança dos filhos, Marcos não arrisca. Sempre comprei nova, mesmo porque eu tinha do mais velho, quando o mais velho usou, eu não usei nele, comprei outra por causa da validade. Tem que usar sempre, né? Obrigatório, não dá para esquecer. Bom, eu pedi opinião para algumas pessoas sobre o tema do dia, né? As profissões que estão deixando de existir aí por conta da tecnologia, automação. Muitas devem não existir até 2033. E o Júnior do Paraná, de Nova Laranjeira, ele disse: a tecnologia vai tirando trabalhadores do serviço do campo. Os tratores têm piloto automático, por exemplo, e não precisa mais de uma pessoa para trabalhar. Você tem toda a razão, viu? Temos outras opiniões aqui, mas agora eu quero ir para o momento beijo. Falando em assunto do dia, amanhã, gente, sabe o que temos aqui? Vamos falar sobre unha encravada. Você tem esse problema? Acho que todo mundo já teve uma unha encravada, principalmente no pé. No inverno, a gente usa muita bota, tênis, sapato fechado, né? Aí esse problema piora, é ainda pior. Portanto, vamos receber aqui uma podóloga amanhã. Ela vai dar dicas para você que tem esse problema tal da unha encravada e sofre muito com isso. Tem gente que sofre até demais, né? Amanhã, então, esse assunto aqui no RF com você não pode perder. Vamos então para o momento que eu tanto amo aqui, momento beijo. Beijão para Solange de Espinosa, Minas Gerais. Super beijo, mineira. Jocélio de Mirante, Bahia. Beijão para você também. O Sebastião de Jaguaré, Espírito Santo. Beijão. O Lucas de Manuel Vitorino, Bahia. Estefânia de Timbaúba, Pernambuco. O Evandro de Serrolândia, Pernambuco também. Beijão. Ótima quarta para o Marcos de Campos Belos, Goiás. E Leonardo de Piancó, Paraíba, beijão. Lúcia de Alto Horizonte, Goiás, super beijo. Marinete de Água Azul, Pará, beijão para você, ótima quarta. Essas são as participações, a produção disse: Marielle, deu por hoje, ok, estou encerrando. Até amanhã com o assunto unha encravada, hein? Você não pode perder. Beijão, fui.